Olá, tudo bem? Então estamos nós aqui mais uma vez de volta, na nossa quinta semana, falando sobre oração, nossa penúltima. Eu espero que o Senhor realmente esteja aí ministrando ao teu coração. Hoje nós vamos conversar sobre oração intercessória, sobre intercessão. Na nossa segunda semana, falamos sobre os tipos de oração e esta era uma delas. Eu queria trazer para você um entendimento da palavra intercessão. No seu original hebraico, que se traduz por paga e que significa colidir com violência, importunar pela persistência, suplicar, interceder, pleitear, esforçar, prostrar, se jogar, alcançar, correr, orar. Então, intercessão no hebraico é tudo isso. E eu também quero trazer ao seu entendimento que interceder, talvez aí você tenha uma ideia, mas é literalmente interpor-se, colocar-se entre. E usando a definição de um pastor conhecido, e que é bem claro no entendimento sobre o que é interceder, ele diz que interceder é colocar-se entre Deus e os homens para pleitear a causa desses como se fossem suas. É participar da compaixão de Cristo por uma pessoa, uma circunstância ou necessidade. Queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 4. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Amém? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deste versículo eu queria deixar destacado a palavra aí, intercessões em favor de todas as pessoas. E o texto diz que tudo aquilo, súplicas, orações, isto é bom e agradável diante do nosso Deus, nosso Salvador, inclusive intercessões. Como cristãos, todos nós fomos chamados ao sacerdócio. E um sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e o homem, levando ao Senhor as suas causas, e nós que entregamos nossas vidas a Jesus, somos chamados geração eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2:9. Outro texto que fala a respeito de sermos sacerdotes, o texto diz que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, 5 e 6. E o que tem a ver falar sobre sacerdote e intercessão? Tudo. Afinal, no Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que mediava entre Deus e o povo. E hoje, na Nova Aliança, lemos pela palavra, acabamos de ler, que nós fomos feitos sacerdotes. Logo, somos aqueles a quem Deus confiou essa linda tarefa de fazer essa mediação, como o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Eu só quero deixar claro que nós não estamos falando de salvação aqui. Nós, como cristãos, levamos as pessoas a Cristo através da palavra e Ele as leva a Deus, não nós. Nenhum homem pode fazer isso, é capaz de fazer isso. Então, só para deixar isso claro, para não surgir nenhuma dúvida aí no seu coraçãozinho, nós estamos falando a respeito de pleitear a causa, nós estamos falando sobre orar pelo outro, não sobre salvação, tá bom? Mas nós podemos e devemos nos colocar, nos dispor a orar intensa
insistentemente por alguém, para que ela chegue ao conhecimento de Cristo. Isso seria um motivo dentre mil outros, por alguma circunstância ou necessidade. Nós temos alguns exemplos na palavra de homens que alcançaram o coração de Deus com a sua intercessão. E alguns, em algum momento, conseguiram até que os planos iniciais de Deus fossem mudados em resposta à oração intercessória. Quero te deixar o primeiro exemplo, sendo Abraão. Você vai ler em Gênesis 18, versículos 17 a 33, Gênesis 18, 17 a 33, quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão, ele intercede pelo pecado daquele povo. Nós também lemos na palavra sobre Moisés, um grande intercessor, um grande exemplo. Deus ia acabar com os israelitas, após eles fazerem para si um bezerro de ouro. Eu não sei se você lembra deste episódio, para o adorarem. Deus intentava começar tudo de novo com Moisés, mas a sua intercessão mudou o coração do Senhor a esse respeito. Qual respeito? De acabar com todos os israelitas e começar tudo de novo com Moisés. Você vai ler isso no capítulo 32 de Êxodo, versículos de 11 a 14. Nós também vemos pela palavra Neemias, quando ele ouve sobre a situação da miséria e destruição da sua cidade natal, Jerusalém. O seu coração se move de íntima compaixão e ele se coloca como um intercessor. Ele toma para si o pecado do seu povo, ele se coloca na brecha. Aí você vai ler em Neemias, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Neemias 1, versículos de 3 a 11. Outro exemplo que nós temos pela palavra é Daniel. Lembra do capítulo 10, que nós já falamos aí algumas vezes, quando também intercedendo pelo povo, Deus imediatamente enviou a resposta, mas por conta daquela guerra espiritual que nós compartilhamos, há dois estudos atrás, nas regiões celestiais, esta resposta chegou para ele em 21 dias após ele começar a orar. Isso porque Daniel perseverou em oração. E no que lemos do original da palavra, eu diria que Daniel importunou pela insistência, ele se esforçou. Nós não poderíamos deixar de falar de Jesus, não poderíamos deixar de mencioná-lo. Nós vemos em Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Lemos: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus diz a Pedro que intercedeu por ele antes e o avisa do seu pecado vindouro, quando ele nega Jesus 3 vezes. Então, assim, Jesus o avisou antes, mas ele diz: olha, eu intercedi, eu roguei por ti. Outro texto ainda falando de Jesus é 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? E por último, eu queria deixar também como exemplo o Espírito Santo. Também é um lindo exemplo de intercessor. E você pode ler o texto de Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E então, esses exemplos te inspiram a ser um intercessor? E a respeito de um intercessor, quero dizer para você algumas coisas, de certo não são todas, mas que Deus espera para todos aqueles que se colocam como intercessores, né? Que se dispõem a interceder pela causa do outro, né? Pela necessidade do outro. Primeiro, o coração de um intercessor deve ser altruísta e completamente submisso à vontade de Deus. Vimos este exemplo no texto que lemos, falando sobre Moisés. E eu deixo aqui a sugestão que você faça a leitura de todo o capítulo 32 e você vai ver quão altruísta ele foi, né? Ele é lá no final do capítulo 32, ele chega a colocar a sua própria vida, olha Deus, me mata, né? Ou melhor, tira o meu nome aí do livro, né, em lugar deles, mas não faz nada contra eles. Eu estou usando assim muito minhas palavras, mas Moisés, ele se coloca no lugar do povo de uma tal forma, né, e sem esperar nada em troca, né, e submisso à vontade de Deus, né, submisso ao que o Senhor tinha, porque ele não só viu, mas ele foi um daqueles que foi um instrumento para que Deus abençoasse todo o seu povo. Então ele conhecia a vontade de Deus para o seu povo, né? Então, conhecendo isso, Moisés vai ao coração de Deus. O intercessor número 2 deve ser paciente e perseverante. Vimos no exemplo de Daniel, né? De Daniel, porque ele perseverou 21 dias aguardando a resposta. Ele podia ter, não chegou, e no 10º, não chegou no 15º, não, ele perseverou. E Neemias também, pois quando você lê no capítulo 1 de Neemias, quando ele fica sabendo das notícias do seu povo, e aí vai para o capítulo 2, quando ele se apresenta ao rei. Nesse período, se passam 4 meses. 4 meses Neemias está clamando e chorando por conta da situação do seu povo de Jerusalém. O intercessor deve ser ousado a ponto de irromper a misericórdia de Deus. E uso aí o mesmo exemplo de Neemias. Por último, eu quero deixar para você o texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Sim, hoje foi só Bíblia, né? Foi só textos bíblicos para te encorajar a ser um intercessor. E o texto diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus continua procurando, buscando aqueles que vão se dispor a se colocar na brecha por suas famílias, por seus amigos, sua cidade, pela sua nação e também por outras nações. Deus continua procurando e buscando aqueles que vão se colocar na brecha. Que sejamos eu, que seja eu e seja você, encontrados pelo Senhor, como aqueles que vão se dispor, como aqueles que vão se colocar em favor da necessidade do outro, como se fosse nossa própria, né? Nós fazemos jejum, nós consagramos pelas nossas vidas, mas a proposta do que nós estamos falando, né, e compartilhando nessa noite como ensino da palavra, é que o seu coração seja inquietado a fazer isso também pelo outro, né, pela salvação do outro, pela cura do outro, pela libertação do outro, e não simplesmente pela sua família, pelos próximos, mas pela necessidade da sua cidade, pela necessidade da sua e da nossa nação e de outras nações. Amém? Senhor, obrigada pela tua palavra. E que, assim como Neemias teve o seu coração inquieto
em favor da sua cidade natal, por toda a sua situação de destruição, de miséria. Senhor, assim como Moisés olhou para o pecado do povo e disse: não, Senhor, não os destrua. Assim, ó Deus, como tantos outros que citamos e tantos outros que não citamos, quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a que tenhamos a misericórdia, a que sejamos compassivos, a que tenhamos compaixão, ó Deus, para que possamos ser encontrados na brecha, assim como tais o Senhor procura. E mais uma vez, eu faço a oração do discípulo. Ensina-nos a orar, em nome de Jesus. Amém.